Marilyn Monroe e Britney Spears pertencem a épocas diferentes, mas suas histórias parecem seguir o mesmo roteiro cruelmente repetido pela indústria do entretenimento. Ambas surgiram muito jovens, dotadas de um talento evidente e de um carisma raro, e rapidamente foram transformadas em símbolos absolutos de desejo, sucesso e perfeição feminina. Antes mesmo de serem vistas como artistas completas, foram enquadradas em imagens criadas por outros, a loira ingênua e a princesa do pop, personagens que acabaram se sobrepondo às mulheres reais por trás delas. As duas também tiveram suas vidas pessoais expostas e exploradas publicamente, com cada decisão, erro ou momento de fragilidade transformado em espetáculo. A mídia e o público acompanharam de perto seus relacionamentos, crises emocionais e quedas, muitas vezes com mais curiosidade do que empatia. Em vez de acolhimento, receberam julgamento. Em vez de proteção, controle. Tanto Marilyn quanto Britney viveram a contradição de serem poderosas e extremamente vulneráveis ao mesmo tempo, presas a sistemas que lucravam com sua imagem, mas ignoravam seu sofrimento. Mas, você sabia que essas duas grandes estrelas têm muito mais em comum do que se imagina? E se eu te disser que existe uma possibilidade de Britney e Marilyn serem parentes e que a história de vidas delas vai além de uma grande coincidência? Pega a pipoca que eu te conto tudo detalhado nesse vídeo. Marilyn Monroe não foi só um símbolo de glamour. A vida dela foi uma mistura intensa de fragilidade, ambição, genialidade artística e solidão, tudo vivido sob os holofotes mais cruéis de Hollywood. Marilyn nasceu em 1926, em Los Angeles, com o nome Norma Jeanne Mortenson, mais tarde Baker. A infância dela foi tudo, menos estável. A mãe, Gladys, lutava contra graves transtornos mentais e passou longos períodos internada. O pai nunca foi oficialmente reconhecido, o que fez Norma Jeanne crescer sem referência paterna. Ela passou por lares adotivos e abrigos, vivendo situações de abandono emocional, segundo alguns relatos, abuso, experiências que moldaram sua insegurança profunda e sua necessidade constante de aprovação. Para escapar do sistema de acolhimento, Norma Jeanne se casou muito jovem, aos 16 anos. Pouco depois, enquanto trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial, foi descoberta por um fotógrafo. As fotos chamaram a atenção, e ali começou sua trajetória como modelo. Ao entrar em Hollywood, ela criou, junto aos estúdios, a persona Marilyn Monroe. Cabelos loiros platinados, voz suave, sensualidade quase infantil e um magnetismo raro. Era um personagem cuidadosamente construído, mas que acabaria engolindo a mulher real. Nos anos 50, Marilyn virou a maior estrela feminina do cinema. Filmes como Os Homens Preferem as Loiras, O Pecado Mora ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor a transformaram num fenômeno global. Por trás da imagem da loira ingênua, porém, havia alguém muito mais inteligente e ambiciosa do que Hollywood queria aceitar. Marilyn estudava atuação com afinco, lia literatura clássica, poesia, filosofia, mas vivia presa a papéis estereotipados. Cansada de não ser levada a sério, Marilyn criou sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions, algo revolucionário para uma mulher naquele período. Ela buscava personagens mais complexos e controle criativo, o que aumentou o atrito com os estúdios e alimentou sua fama de difícil. Na verdade, ela sofria de ansiedade, insônia crônica, depressão e dependência de medicamentos prescritos, algo comum e perigosamente ignorado na época. A vida pessoal de Marilyn foi turbulenta. Casou-se 3 vezes. Com James Dougherty, ainda adolescente. Com o jogador Joe DiMaggio, um relacionamento intenso e marcado por ciúmes. E com o dramaturgo Arthur Miller, união que parecia promissora intelectualmente, mas terminou em frustração e distanciamento emocional. Apesar de cercada de pessoas, Marilyn frequentemente falava sobre sentir-se profundamente sozinha. Queria ser amada como Norma Jeanne, não apenas como Marilyn. Em 1962, aos 36 anos, Marilyn Monroe morreu em sua casa, em Los Angeles. A causa oficial foi overdose de barbitúricos. Até hoje, sua morte é cercada por especulações, teorias e perguntas sem resposta, reflexo do fascínio que ela exerce até hoje. Marilyn Monroe virou um dos maiores ícones culturais do século XX. Sua imagem atravessou gerações, mas sua história pessoal passou a ser revisitada com mais empatia nos tempos atuais. Hoje, ela é vista não apenas como símbolo sexual, mas como uma mulher talentosa, sensível e vítima de uma indústria que explorava sem acolher. Marilyn não queria ser eterna. Queria ser compreendida. Ironicamente, virou ambas as coisas. A história de Britney Spears é uma das mais emblemáticas e dolorosas da cultura pop moderna. Ela reúne talento precoce, fama avassaladora,
controle extremo e uma longa luta por autonomia, tudo vivido diante das câmeras. Britney Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981, Mississippi, e cresceu em Kentwood, Louisiana. Desde muito pequena demonstrou aptidão para a música e a dança. Incentivada principalmente pela mãe, Lynne Spears, Britney participou de concursos locais e programas de talentos infantis. Ainda criança, entrou para o The Mickey Mouse Club, onde dividiu espaço com futuros astros como Christina Aguilera, Justin Timberlake e Ryan Gosling. Mesmo ali, já se destacava pela disciplina e presença de palco. Em 1998, aos 16 anos, Britney lançou seu primeiro disco, um sucesso imediato que a transformou em fenômeno global. Em poucos meses, ela se tornou o rosto do pop adolescente do fim dos anos 1990. Com outros grandes sucessos, Britney combinava carisma, dança marcante e uma imagem altamente sexualizada, construída por uma indústria que exigia perfeição constante. Com a fama, vieram a vigilância constante da mídia, a perseguição de paparazzi e um julgamento público cruel. Seu relacionamento com Justin Timberlake virou um espetáculo midiático, e Britney passou anos sendo responsabilizada sozinha pelo fim do namoro. A pressão estética, comportamental e moral imposta a ela, especialmente por ser mulher, contribuiu para um desgaste emocional profundo. Britney se casou rapidamente com Jason Alexander, em um casamento anulado dias depois, e, posteriormente, com o dançarino Kevin Federline, com quem teve 2 filhos, Sean e Jaden. O divórcio, em meio a batalhas judiciais pela guarda das crianças, coincidiu com seu momento mais vulnerável. Em 2007, seu colapso emocional virou entretenimento para tabloides, culminando no famoso episódio em que raspou a cabeça, um ato muitas vezes reinterpretado hoje como um gesto de desespero e tentativa de controle sobre si mesma. Em 2008, Britney foi colocada sob uma tutela legal liderada por seu pai, James Spears, que controlava suas finanças, decisões médicas e até aspectos pessoais de sua vida. O mais chocante, mesmo sob esse controle, Britney seguiu trabalhando intensamente, lançando álbuns, fazendo turnês e protagonizando uma residência de sucesso em Las Vegas. Ainda assim, não tinha autonomia sobre sua própria vida. O movimento Free Britney, impulsionado por fãs e revelações judiciais, trouxe atenção global para sua situação. Em 2021, Britney falou publicamente em tribunal, descrevendo abusos, coerção e sofrimento psicológico. Em novembro de 2021, após 13 anos, a tutela foi oficialmente encerrada. Britney Spears redefiniu o pop do século XXI. Suas coreografias, estética e sonoridade influenciaram gerações inteiras de artistas. Hoje, sua história é reinterpretada sob uma lente mais humana, não como um colapso de celebridade, mas como um alerta sobre exploração, saúde mental e misoginia na indústria do entretenimento. Britney queria cantar, dançar e viver livre. E, depois de tudo, sua maior conquista talvez tenha sido algo simples: retomar o controle da própria vida. O parentesco. Segundo levantamentos genealógicos divulgados pelo site famouskin.com, Marilyn Monroe e Britney Spears teriam, em tese, um parentesco distante. De acordo com essa análise, Marilyn seria prima em 9º grau, 3 vezes removida, de Britney Spears, um vínculo extremamente remoto, mas que apontaria para um ancestral em comum. O casal Richard Scott e Catherine Marbury, que viveu nos Estados Unidos no período colonial. No caso de Marilyn Monroe, seu nome de nascimento era Norma Jean Mortenson. Sua mãe foi Gladys Peru Mortenson, que posteriormente passou a usar o sobrenome Baker após um casamento. O sobrenome Monroe, pelo qual Marilyn se tornou mundialmente conhecida, foi um nome artístico adotado mais tarde e também uma referência indireta ao sobrenome de solteira de sua mãe. A identidade do pai biológico de Marilyn nunca foi oficialmente reconhecida por Gladys. No entanto, muitos pesquisadores acreditam que ele tenha sido Charles Stanley Gifford, com quem Gladys teria mantido um relacionamento enquanto trabalhava na Consolidated Film Industries, empresa onde Gifford era chefe de turno. A linhagem genealógica de Charles Stanley Gifford é justamente a que conduziria até Richard Scott e Catherine Marbury. Já Britney Spears nasceu como filha de Lynne Irene Bridges e James Parnell Spears. É pela família paterna, especialmente pela ascendência de James Parnell Spears, que os registros genealógicos também levam ao mesmo casal ancestral, Richard Scott e Catherine Marbury. Assim, embora não tenham qualquer relação próxima ou comprovada no sentido tradicional, Marilyn Monroe e Britney Spears estariam conectadas por uma ramificação muito remota da mesma árvore genealógica. E, curiosamente,
Quando observadas lado a lado, muitos fãs ainda apontam semelhanças físicas, comportamentais e simbólicas, reforçando o fascínio em torno dessa possível conexão histórica e cultural entre duas das maiores figuras femininas da cultura pop. Marilyn Monroe e Britney Spears pertencem a épocas diferentes, mas suas histórias parecem seguir o mesmo roteiro cruelmente repetido pela indústria do entretenimento. Ambas surgiram muito jovens, dotadas de um talento evidente e de um carisma raro, e rapidamente foram transformadas em símbolos absolutos de desejo, sucesso e perfeição feminina. Antes mesmo de serem vistas como artistas completas, foram enquadradas em imagens criadas por outros, a loira ingênua e a princesa do pop, personagens que acabaram se sobrepondo às mulheres reais por trás deles. As duas também tiveram suas vidas pessoais expostas e exploradas publicamente, com cada decisão, erro ou momento de fragilidade transformado em espetáculo. A mídia e o público acompanharam de perto seus relacionamentos, crises emocionais e quedas, muitas vezes com mais curiosidade do que empatia. Em vez de acolhimento, receberam julgamento; em vez de proteção, controle. Tanto Marilyn quanto Britney viveram a contradição de serem poderosas e extremamente vulneráveis ao mesmo tempo, presas a sistemas que lucravam com sua imagem, mas ignoravam seu sofrimento. Mais do que ícones, Marilyn Monroe e Britney Spears representam o custo humano da fama feminina. Suas trajetórias revelam como o sucesso, quando construído sem limites ou cuidado, pode se tornar uma forma de aprisionamento. Falar do que elas têm em comum é, acima de tudo, refletir sobre uma indústria que celebra mulheres enquanto as consome, e sobre a urgência de enxergá-las não como mitos, mas como pessoas que precisavam ser ouvidas.